no editorial. Esta é a rádio, né? Isso mesmo. Então, Tá está bom. começando agora. Nós estamos começando com mais um programa do Escola Não é Quartel, né? Uma série de episódios dentro do Manas e Manhãs, que vai ficar registrado no nosso site, vai ficar registrado no nosso canal do YouTube, da Rádio Cantareira. E hoje eu estou trazendo aqui a professora Cláudia Regina, que é uma referência, né? Para mim, inclusive, é uma querida, uma professora assim de uma larga experiência em educação democrática. Cláudia Regina Dias Branco Garcia. Seja muito bem-vinda, professora Cláudia Regina. Essa é a Muito sua obrigada. rádio. Seja bem-vinda. A gente já vai te apresentar, que é para as pessoas ficarem cientes de que lugar você está falando, né? Pessoal, essa é a Rádio Cantareira FM, em 87,5 MHz, na Brasilândia, né? Essa é a frequência da rádio comunitária, e onde você estiver, a gente pega pela internet. Seja em que horário você estiver, se você estiver no Manas e Manhãs de hoje, dia 5 de dezembro de 2025, ou em qualquer outro momento, manhã, tarde ou noite, você está nos acompanhando no programa Escola Não é Quartel, uma série que vai ter, ao todo, 6 episódios, que tem o objetivo de apresentar a nossa visão, a minha e a dos convidados, sobre educação cívico-militar. E, olha, eu já vou garantir para vocês, mais uma vez, vocês que nos ouvem, que a nossa visão é a visão de quem constrói uma educação democrática e que acredita num projeto de país democrático. Tá? Então, nós somos contrários e a gente te mostra aqui por que nós somos contrários. Tá? A gente acredita numa sociedade mais justa e inclusiva. Quero agradecer ao comunicador José Eduardo Souza, que abraçou este projeto conosco, e ao comunicador Beto Souza, que faz os trabalhos técnicos. Neste mês de dezembro, a gratidão se estende ao Leonardo, queridíssimo, dando uma contribuição aqui para o nosso programa e para a rádio de um modo geral. Como eu disse para vocês, a conversa hoje é com a professora Cláudia Regina Dias Branco Garcia, historiadora e pedagoga, trabalhou no NAI 2, na gestão da Marta Suplicy, e no DIPED, da gestão do Fernando Haddad, Núcleos Regionais de Educação. Então, a Cláudia ela já tem uma expertise, ela tem uma experiência em políticas educacionais. Na prefeitura, desde 1990, como professora, e depois como coordenadora pedagógica, o cargo que ela ocupa até hoje, também integrante do coletivo Paulo Freire, na Zona Norte. Professora Cláudia Regina, seja muito bem-vinda ao programa Escola Não é Quartel, apresentado dentro do Manas e Manhãs e que vai ficar nas redes da Rádio Comunitária Cantareira, registrado como um grito de alerta para informar a nossa população sobre o que está por trás da militarização da educação. Bem-vinda. Muito obrigada, Simone. Com muito prazer, Simone, que eu venho contribuir um pouquinho com essa reflexão. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento a você, a todo mundo que integra essa grande iniciativa, que é uma rádio comunitária, né? Já foi tão perseguida no nosso país, em tempos tão sombrios, onde as rádios comunitárias eram consideradas impopulares, os seus espaços eram invadidos e tudo mais. Agradecer aí os seus ouvintes, dizer que é um prazer imenso trazer um pouquinho daquilo que eu vivi, que vivo ainda dentro da educação, não só do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista como cidadã, né? E buscando, de alguma forma, contribuir com esse espaço para uma sociedade mais justa, democrática e plural para todas e todos. Muito bacana. A Escola Não é Quartel, que é esse nosso programa,
ele visa trazer a população da Brasilândia, e seja de onde for, né, que hoje em dia com a internet a gente tem a vantagem de circular por aí, a informação real sobre o significado que uma proposta de educação militarizada pode ter nas nossas periferias, né, o que a gente costuma chamar aqui de aberração conceitual, que tem sido vista desde o início do governo Bolsonaro e deixou alguns ovos em estados governados por pessoas que têm essa tendência neofascista. É uma tendência que está acompanhando a gente, infelizmente, em vários lugares do mundo, né? Lembrando os nossos ouvintes, e para te apresentar um pouquinho, né, do que a gente já conversou, no primeiro momento a gente conversou com o professor Luiz Felipe Crehan, que é representante da categoria profissional dos professores do Estado de São Paulo, e por uma questão de respeito até, a gente escolheu começar com o professor, e sobre quem não está sendo ouvido nesse processo, né? Aquele processo de consulta pública que deixou o professor de lado, e que foi um momento em que a própria POSP, o sindicato forte do Estado de São Paulo, né, conseguiu barrar aquele projeto. E a gente não tem dúvida de que vai tentar renascer aí o tempo todo, e que em alguns outros lugares está acontecendo, que é o caso do Paraná, né, que nos chamou a atenção essa semana, né? No segundo episódio, nós trouxemos o professor Márcio Mazella, que é uma referência em Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para entender o quanto a militarização ofende os direitos, esses direitos que foram conquistados na Constituição Federal, na redemocratização do país, e no ECA, que é um produto da Constituição, né? Se você que me ouve perdeu, pode acessar lá no YouTube, que você vai encontrar. No terceiro episódio, a gente recebeu o advogado criminalista, que é o homem preto, e que faz o dia a dia na defesa de direitos de muitos adolescentes e jovens que não têm a escuta e que não têm o respeito, muitas vezes, dos agentes do direito e da justiça, né? Hoje, com a professora Cláudia Regina, a gente vai te informar por que é impossível pensar na educação democrática quando você está no terreno da militarização. O que os dois conceitos têm de tão antagônicos, né? Por que, professora Cláudia, os educadores, de um modo geral, né, que são, na verdade, são os guardiães, né, da luta contra a barbárie, né? E quem pensa a sociedade de uma forma democrática, por que se opõe à educação militarizada? Muito importante essa questão, porque a palavra democracia, ela vem perdendo um pouco o seu caráter conceitual, porque todo mundo agora se diz democrático, né? Você tem partidos políticos, pessoas que pensam a sociedade de uma forma autoritária, que se dizem democráticos, que defendem democracia, mas não é democracia, passa por uma perspectiva de democratismo, e isso não é democracia. Na educação, principalmente na educação freiriana, que é a que eu acredito desde que me constituí como educador, o pressuposto para uma democracia, para uma escola democrática, cidadã, é a escuta qualificada, o conceito de protagonismo, o conceito da diversidade de ideias serem validadas dentro do currículo e das práticas educacionais. Quando a gente estabelece um currículo, né? O que é o currículo de uma escola? É o eixo norteador, é aquilo que aquela comunidade escolar assumiu como válido, assumiu como sua proposta, não só de áreas de conhecimento, mas também de formação de cidadãos, né? de integração a uma comunidade mais justa e democrática. E não há como, não há possibilidade de juntar um currículo democrático
um currículo problematizador quando bocas são silenciadas, ouvidos são silenciados, são tirados da frente, quando a estrutura hierárquica estabelece os princípios e as premissas da educação, que é o que acontece com a educação chamada, né? Porque eu não acredito em educação militarizada, escola sim, né? Como a gente vem observando aí, principalmente no Paraná, esse último vídeo do deputado Renato, da Câmara de Vereadores de Curitiba, onde crianças e adolescentes eram treinados a dizer que iam entrar na favela e matar pessoas, né? Então, não coaduna a ideia de aprendizado, protagonismo com a barbárie, porque o espaço militarizado, uma escola militarizada, cívico-militar, como eles dizem, né, não tem reverberação nos ensinamentos, não só de Paulo Freire, mas de tantos e tantos pensadores, né, filósofos, que discutem o protagonismo infanto-juvenil, estudantil, para um desenvolvimento pleno da capacidade do sujeito, né? Um sujeito pleno, ele tem direito à fala, ele tem direito à escuta, ele pode discordar, ele pode criar, ele tem a capacidade de mobilizar outros sujeitos. E tudo isso dentro da militarização é praticamente inviável. A gente estaria jogando todas as descobertas científicas no campo da educação, da psicologia, tudo no ralo, né? E voltando para a teoria positivista, né, professora, que foi criada com o intuito de normatizar e normalizar a população logo após a Revolução Francesa. Perfeito. É muito antigo isso, né? Além de tudo, é jogar no lixo tudo o que a humanidade conquistou nesse tempo todo. Mas, infelizmente, isso está acontecendo em muitas áreas da vida. Na geopolítica, a gente está vendo, né, direitos universais do ser humano sendo jogados no lixo. Aqui no Brasil se jogam os direitos das crianças e dos adolescentes no lixo o tempo todo. Como que você vê, que papel que você vê na educação para combater isso que Adorno teria chamado de barbárie, né? Lá na escola de Frankfurt, ele usou muito esse conceito, né? Quando ele disse, e um dia que eu li aquilo, a gente ainda não estava nesse período, desse período distópico que nós estamos vivendo, eu me lembro que eu li aquilo, eu falei, nossa, como ele tem hiperfoco em Auschwitz, né? Porque ele dizia que tudo que a gente tinha que evitar era Auschwitz. Eu falava, nossa, mas a gente não vai chegar nisso aí. Chegou. Nós, infelizmente, estamos chegando. E aí, o que a gente vê? A gente vê um projeto que é feito para a periferia, que é o lugar em que a gente trabalha, né? O lugar que a gente atua. Nós, educadores progressistas da escola pública, de projetos, de movimentos sociais, nós aqui na rádio, a gente trabalha na periferia. E por que seria para a periferia esse projeto, professora? O caos, né? O caos. Talvez, né, um campo de concentração da modernidade, ou da pós-modernidade, se quiséssemos dizer, algo que não tem muros, como havia nos campos de concentração, mas que reduzem a juventude desses espaços que são potentes a meros números, e muitas vezes números, né, que vão somar a essa barbárie, a morte de adolescentes e jovens, principalmente negros, pretos, periféricos, que não se encaixam nesse modelo que está estabelecido para essa elite brasileira que
tem asco da população pobre, da população periférica. Mas eu acho importante, Simone, a gente destacar, né, o papel da educação nessa resistência. Nós temos muitos problemas. Por quê? Porque no âmbito municipal, eu vou falar um pouco mais do âmbito municipal, que é o qual eu atuo, nós estamos há mais de 3 gestões na mão dessa gente, na mão desse governo, né, neofascista, como você disse mesmo. Então, as políticas públicas estabelecidas por uma rede muito antiga e de resistência também, elas foram esfaceladas. Então, nós temos, o que a gente tem hoje na escola passa por um pressuposto de luta de classe mesmo. O que nós estamos fazendo dentro das escolas municipais hoje, das EMEFs, das EMEIs, dos 6 ligados à municipalidade, é resistir ao status quo que está com foco na privatização. Então, quanto mais privatizar os espaços públicos da educação, mais fácil é o controle, mais fácil é a entrega das verbas públicas que são necessárias para um modelo democrático de educação. E eu gosto muito de um autor, né, um pedagogo estadunidense, chamado Giroux, que diz o seguinte: professor é intelectual transformador, precisa ser intelectual transformador. Quando ele se coloca não como alguém que reproduz lógicas pré-estabelecidas, mas alguém que traz o pedagógico para o político e o político para o pedagógico, a gente rompe com essa barreira e com esse ciclo vicioso em que as grandes elites, capitaneadas por seus representantes políticos, por prefeito e vereadores, no caso da municipalidade, estabelecem como meta para crianças, jovens e adultos, bebês também, né? Bebês, crianças, jovens e adultos que fazem parte da escola pública. Então, quanto mais a gente resistir a esse modelo, mais nós estaremos trazendo para o currículo e também para a vida desses sujeitos elementos de resistência. Eu diria até de revolução. Né? Então, não dá para aceitar passivamente que projetos nefastos, como o da militarização escolar, passem de uma forma tranquila, envolver a comunidade, é isso que eu faço na minha escola, junto com os meus parceiros, tá? Envolver a comunidade escolar, que não se restringe apenas a alunos e professores, uma politização do movimento contrário a isso, sabendo que nós iremos perder muito e que o funil, que já é imenso, vai estar cada vez mais propício a deixar essa galera, essa molecadinha, essa população periférica às margens da tecnologia, das riquezas e de tudo mais. Então, é Marx, é a luta de classe, sim, e nós precisamos de um embate muito forte. Por isso, o currículo e as ações, os projetos, eles são molas propulsoras para a resistência. Muito bacana. Uma curiosidade aqui, porque você está na ativa, você está no dia a dia, na linha de frente nas escolas, né? Então, é uma curiosidade que eu tenho, porque eu estou afastada já da escola há um tempo, e justamente peguei esse ponto de virada, né? A gente vê que a imprensa, né, o entretenimento, a internet, de um modo geral, hipervalorizam a atuação da polícia. Tá? Outro dia, eu estava num ambiente que nada tinha a ver com um ambiente policial, e eu estava vendo um programa dentro, acho que daquela Pluto TV, né? Um programa que colocava o dia a dia dos policiais quase como um game, que você acompanhava, vibrava junto, tal. Então, a sociedade está vivendo um momento
de hipervalorização do trabalho policial, de um modo geral. A gente está vendo parlamentares irem até El Salvador buscar tecnologias de tortura, de aprisionamento em massa. Quem já viu como são as prisões de El Salvador, já viu que as pessoas morrem lá dentro, elas não saem de lá, tudo é perpétuo. E que não existe audiência de custódia, na verdade, são sessões em que milhares são avaliados ali naquele momento, julgados naquele momento e presos para sempre. Os governantes que estão à frente desse desejo de militarizar a escola, não vou nem falar educação, porque você brilhantemente falou que não dá para chamar militarização de educação, porque não é educação. Esses caras estão indo lá conhecer essa tecnologia. Esse caldo, claro que ele vai ser azedo, né? Lógico que o que vai ser trazido para cá não é só para o enfrentamento no dia a dia da periferia, ele vai estar na escola também, né? Só que uma grande dificuldade que eu vejo é assim, que a sociedade está consumindo, está sendo, de uma certa forma, influenciada por essas ideias e vive a violência, né? Eu tenho visto que grandes especialistas estão dizendo que isso vai ser um problema para o campo democrático, inclusive nos embates eleitorais do ano que vem, porque as pessoas estão elas estão passando pela violência, elas estão, na verdade, vivendo o dia a dia, criminalidade e tal, e elas acreditam com muita facilidade no que elas estão vendo na imprensa, nesses canais que trazem o policial como Batman, tal. Está sendo muito difícil na escola falar com a comunidade? Fala um pouquinho para a gente como é que está sendo isso. Bastante difícil. Tem algumas características aí que podem ser fruto de reflexão nossa aqui. A mídia. Então, nós temos se ao mesmo tempo a tecnologia... Outro dia nós estávamos estudando, nós temos na prefeitura um momento, aí conquistamos a duras penas, com muita luta, na gestão da Luísa Erundina, o espaço que a gente chama de espaço de reflexão e estudo, né? Para professores, a gente recebe para isso, né? Para poder estudar. Por enquanto, né? Vamos esperar que isso não acabe. Já tentaram tirar de todas as formas, e as greves, o movimento de resistência impediu momentaneamente, mas nós estamos lá firmes e fortes. Não é para todo mundo, mas nós estávamos nesse espaço de reflexão elegendo, né, quais eram os elementos que nos impediam de avançar com mais rapidez nessa proposta de educação libertária, problematizadora, freiriana. Então, uma delas é a mídia. Ora, ela tem suas coisas positivas, seus aspectos positivos, né? A IA, por exemplo, nós estávamos estudando a inteligência artificial, que ao mesmo tempo, um grande avanço. Nós estamos aqui hoje, você na sua casa, eu na minha, conversando, dialogando, debatendo. Século passado não poderíamos fazer isso. É um avanço, mas a mídia, ao mesmo tempo, ela não é neutra, né? Os grandes conglomerados midiáticos, eles têm lado. Então, como eles têm lado, né, o que passa nesse funil é o que interessa à elite, como diz o Gessé de Souza, do atraso. É aquela elite que quer manter seus privilégios, todos eles, cada vez vencer mais, lucrar mais. Então, uma comunidade educacional alienada, né, na perspectiva de Marx mesmo, a alienação ingênua, aquela alienação onde a pessoa não reflete, né, que ela faz parte de uma massa oprimida. Então, ela não pode apoiar pessoas que oprimem. Então, esse é um aspecto. A mídia, ela tem, né, um lado,
e o lado não é o lado da população pobre, não é o lado do menino negro, não é do indígena, né? É o lado dos bolsonaros da vida, né? Ainda bem que nós conseguimos dar uma freada, né, nesse movimento de uma liderança nacional destruidora, né, da barbárie total. A mídia é uma delas. E, infelizmente, Simone, espero que os seus ouvintes não me entendam mal, não levem isso para um viés particularizado, mas nós temos um caráter religioso muito presente, que também defende, que serve aos conglomerados religiosos da fé, que para mim não é religião, para mim são mercenários da fé. E eles tentam influenciar em todos os espaços, eles se infiltraram nos conselhos tutelares, se infiltraram no Conselho Municipal de Educação, nos espaços políticos, nós temos bancadas aí imensas, né, de religiosos que não coadunam com os princípios cristãos, vamos colocar assim, e isso aparece muito dentro da escola, muito, inclusive no currículo. Pais que às vezes entram na escola dizendo, esse livro não pode ser lido porque ele é doutrinador, comunista. Então, assim, toda essa perspectiva, né, de compreender o que são os modelos políticos de humanidade, eles vão ralo abaixo. E aí você tem que lutar com unhas e dentes para defender o currículo da sua escola, para defender o direito a uma educação plural, a uma educação democrática de verdade. Não é fácil. Muitos pais levantam e vão embora, mas, como nada tem um lado só, tudo tem dois lados, quando a gente aí entra uma capacidade, né, de inteligência do corpo docente, do corpo administrativo da escola, de cativar essa comunidade no sentido das potencialidades dos seus filhos. Não há necessidade da gente entrar pelo viés apenas do debate político, é pela ação. Então, os projetos de protagonismo, eles falam por si. Vou dar um exemplo. Grêmio estudantil. Escola que não tem grêmio estudantil já perdeu assim anos-luz da possibilidade de dialogar com essa comunidade. Nós temos na prefeitura também, e essa semana, eu até contei para você um pouquinho, nós fizemos 36 TCAs. O que é TCA? Trabalho Colaborativo de Autoria. É um projeto que nasceu na gestão do Fernando Haddad, eu estava na secretaria nesse momento, ajudei a construir, onde as crianças se organizam em pequenos grupos, escolhem um tema de relevância social e vão pesquisar, e vão aprofundar. E o professor é o mediador, não é ele o propositor. Aí, altos temas, Simone, violência doméstica, racismo, o massacre do Carandiru. As pessoas um grupo escolheu buscar elementos na história para trazer o massacre do Carandiru à tona dentro da minha IMF. Ou seja, falar com a comunidade, voltando ao início da sua pergunta, é importantíssimo, mas não só no diálogo entre ideias diretamente estabelecidas, não, a ação, os projetos. O Grêmio Estudantil da minha escola, ele participa, apareceu qualquer coisa na comunidade, eu escrevo aquele Grêmio. Eles têm que ter capacidade de refletir por si só, e já está dando frutos. Mas a gente ainda tem muitas barreiras a vencer. Nossa, excelente notícia. Excelente notícia. Eu fico muito feliz com isso, porque é um alento, né? É um alento, porque o que a gente vê de força contrária ao que se faz na educação, o quanto a educação rema contra uma maré de atraso, né? E, como você disse, com todo o nosso respeito, o meu também, as doutrinações neopentecostais, elas estão associadas à questão do capital,
né? E a questão policialesca. Então, é muito comum, e eu vi isso acontecer. Eu vi em dois episódios diferentes. Um foi antes da pandemia, só para ilustrar um pouquinho de como isso tem acontecido, como eles estão comendo esse mingau pela beirada. Antes até de Bolsonaro ganhar a eleição, eu estava fazendo um curso numa cidade próxima aqui da Grande São Paulo, numa escola particular que abria o seu espaço para cursinhos preparatórios para a polícia, de jovens, né, de adolescentes. E você sabe que eu não identifiquei o que eles falavam, mas eles tinham um grito de guerra parecido com aquilo que apareceu hoje essa semana aí que o deputado Renato Freitas trouxe, tá? Então, assim, já é alguma coisa que está vindo, né? Outra cena que eu vi também foi numa festa de bairro, uma igreja evangélica mostrando a turma que ela ofereceu para um quartel, para um grupamento, fazer formação. Então, eles estavam fardados, as crianças, fardadas, saíram da igreja, elas são todas daquela congregação evangélica, fardadas, cantando hinos da polícia, hinos militares, batendo continência, marchando, com postura. Então, assim, existe uma mistura hoje entre congregações religiosas e, os grupamentos policiais, eles estão misturando. Não é só, como a gente viu, uma denúncia de que a Igreja Universal está na formação dos policiais, né? E algum policial se opôs a isso e denunciou. Isso está acontecendo nas periferias, no miúdo. E nessa festa, até por isso que eu estou te perguntando, eu vi uma mãe, um pai, muito emocionados, me dizerem: meu filho está longe da criminalidade, ele está encaminhado. Então, tem algumas pessoas que acreditam que essa é a maneira, essa docilidade do corpo da criança negra periférica é a maneira de fazer com que ela se afaste da criminalidade, né? Eu vejo uma dificuldade nisso, Cláudia, tão grande da gente desconstruir. Eu acho que a gente vai provocar com isso, a gente que eu estou dizendo, a nossa sociedade, uma guerra fratricida nas periferias. De um lado, você vai ter policiais periféricos, negros, saídos dessa vida policialesca, e do outro, tudo que não se encaixar. Verdade. Inclusive movimentos sociais, né? Então, você vai ter no mesmo bairro MTST apanhando desse policial que nasceu ali, junto com... Na comunidade. Na comunidade, junto com o manifestante, né? É um projeto de poder, né, Simone? É um projeto de teocracia, inclusive, né? É isso? E vocês estão vendo isso na escola, né? Com certeza, a todo momento. Inclusive, quando o Estado, seja ele de qual esfera for, estabelece políticas públicas que não permitem que a verba pública chegue no chão da escola, quando privatiza, eu quero enfatizar a coisa da privatização, porque ela esfacela os projetos. Vou dar um exemplo claro para você. E aí abre-se perspectiva para dizer assim, o que é privado ou o que é cívico-militar é melhor do que o que está aí. Então, eu valorizo as avaliações externas absurdas, umas aberrações enquanto metodologia de avaliação, e eu digo que a escola pública é ruim. Quando eu digo que a escola pública é ruim, o pai acredita, porque ele acredita no ratinho, naquele sujeito que está naqueles programas que aperta e sai sangue, que só mostra isso. Ele acredita nesse sujeito, ele desloca essa concepção
e esse desgosto com a escola pública, e ele não pode pagar uma pseudo-escola particular, porque as escolas particulares da região têm o mesmo nível muito pior, muitas vezes, do que a escola pública, mas ele acha que a escola pública é ruim. Quando vem um modelo de privatização, ele assume isso como, agora a minha escola vai ser boa, agora os militares estarão aqui, não vai entrar mais droga, não vai entrar mais bandidagem. Quando a gente sabe que essa privatização ela tem objetivos financeiros. Essas empresas, sejam elas, porque são empresas, elas vão lucrar com a verba pública, que é muito grande. Ainda nós temos 25% do orçamento municipal para a escola, para a educação. Então, se eu não posso tirar pela lei, eu desvio isso para uma série de parcerias público-privadas que de educação não querem saber de nada, só querem o lucro. E aí a carne preta é a carne mais barata do mercado, como já dizia Elza Soares. Então, é nesse sentido que é muito difícil. Nós temos hoje em dia, nas escolas municipais, um avanço. A chegada de crianças, adolescentes e até adultos com deficiência no espaço público da escola. São meninas e meninos periféricos também, que, além de tudo, ainda carregam com si a pecha da deficiência, não é? E onde estão os estagiários? Onde está a verba pública para acessibilidade? Não existe. Então, eu precarizo tudo e digo que é ruim e privatizo. É esse o movimento. Quando eu privatizo, a sensação que as pessoas têm é de melhora. Só que não é, porque piora a situação. E a militarização, ela, além de tudo, traz consigo esse viés eu vou dizer até, né, de uma barbárie total, né, comparado à pandemia, comparado ao vírus H1N1 com os vírus da Covid-19, que dizima as pessoas, eles desistem, depois o tráfico vai cooptar, porque é massa de manobra. Ele está fora do jogo. Né? Ele está fora do jogo. E aí quem vai cooptar? O PCC, o tráfico, tudo mais. Porque ele precisa trabalhar, ele vai passar essa droga para levar os 3 mil reais para casa, ele não consegue de outro jeito, né, Cláudia? É isso. Exatamente. Mas a escola ainda resiste, Simone. Difícil, você esteve até 2018, né? Você disse? 2018. A escola ainda resiste. Nós temos muitos colegas que já sucumbiram, né? Infelizmente, é duro, é triste, é dolorido dizer que nós temos alguns não, uma quantidade significativa de sujeitos que votaram na direita e na extrema-direita. Essa é uma pergunta, eu vou até emendar aqui, porque a gente falou de comunidade, a gente falou de imprensa, de mídia, de internet, dentro da escola, né? O que eu vejo, principalmente nas conveniadas, que são confessionais, que são espaços políticos de clientelismo, né? Que recebem a outorga é rádio, que recebem o convênio porque são ligadas a grupos políticos, tal. Então, dessola as conveniadas, elas têm muitas vezes esse caráter de misturar a religião neopentecostal com a educação, né? Exato. Eu tenho um grande receio do quanto isso já está chegando na escola pública, da rede direta, com pessoas concursadas, né, que minimamente têm uma formação, porque o concurso ele faz uma formação para as pessoas, né? Ele te coloca em contato com os livros do Paulo Freire, minimamente. Você passa por uma autoria ali, né? Verdade. Aí, quando você me diz isso, eu tenho essa preocupação, né, do quanto o nosso professor já é fruto dessa alienação. E eles
eu cheguei a ver isso em 2018 na escola. Eu cheguei, sim. né, começando, cheguei a ver isso começando. Tem Tá. sim, Simone, você está correta. Eu não tenho como assim, mensurar a quantidade, porque isso é muito subjetivo, certo? Mas na prática, quando a gente percebe a prática, a reprodução da lógica militarizada, da lógica neopentecostal dentro das salas de aula, você percebe a qual concepção esse sujeito, né? Seja ele concursado ou agora nós temos uma quantidade de contratados quase equivalente aos concursados. Então, olha outra política pública desarticuladora. Desarticuladora, você não propõe concurso, os concursos estão cada vez mais rarefeitos, mais afastados da realidade, você vai contratando pessoas sem, muitas vezes, o mínimo necessário, e pessoas que, com medo de serem mandadas embora, porque tem um contrato de 1 ano, se submetem a qualquer tipo de situação. E aí não há coordenador pedagógico, não há projeto político pedagógico, PPP da escola, que consiga fazer frente a isso. Então, nós temos que lutar em todas as esferas, por isso que temos que colocar gente que luta pela democracia dentro do parlamento, para que essas políticas sejam barradas na origem, lá na Câmara, lá, porque com um prefeito como Ricardo Nunes, que está ligado a esse conglomerado de 6, as creches, como se diz, óbvio que ele vai mandar para a Câmara projetos que beneficiem os seus parceiros, que são as 6 conveniadas. Muito bem lembrado por você. Eu me lembro muito bem, na época da gestão do Fernando Haddad, eu fazia formação para as 6 conveniadas, já existiam. E nós levávamos uma reflexão crítica, né, problematizadora. A gente chegava até certo ponto. De um ponto para frente, elas recuavam, principalmente mulheres periféricas, com pouca escolarização, elas recuavam por quê? Elas diziam em off para nós. Isso a gente não pode falar, porque se nós falarmos, o mantenedor vai nos mandar embora. Então, quando você não tem o resguardo, né, de uma educação, que por isso que privatizar é um braço para essa militarização, para esse momento das elites e da manutenção desses privilégios. Porque a pessoa tem medo de ser mandada embora. Mas a escola, como eu disse para você, ainda é a resistência maior que temos no serviço público. Compara uma escola com uma UBS, por exemplo. Quanto tempo o cidadão fica dentro da UBS? 3 horas, 4 horas a cada 15, 20 dias? O nosso público, o ser humano que está com a gente, está lá com a gente 5 horas e meia, 5 vezes por semana. Então, o papel da educação, por isso ela é tão atacada, por isso ela é tão objeto de ódio desses neoliberais, principalmente dos neoliberais, que às vezes, Simone, não vem pela lei, não vem pelo projeto de lei a privatização, ela vem por outros caminhos. Eu me lembro na pandemia, quando as crianças não tinham tablet para fazer educação à distância, não tinham internet, e na rede onde eu estou, na DRE onde eu estou, se veiculou um projeto de parceria com a Google. E com a Google por quê? Porque precisava fazer as crianças terem vontade de estudar. Eu fui uma das que me rebelei. Eu disse, meus alunos, na época eu ainda não era coordenadora, os meus alunos não têm rede de esgoto. Os meus alunos estão morrendo, os pais dos meus alunos estão tendo que sair para trabalhar. E vocês querendo fazer parceria com a Google? Isso é de uma crueldade, a terrível crueldade do vírus. Só relatando para você uma realidade que a gente viveu na Brasilândia, as pessoas não tinham acesso ao Wi-Fi. Eu não sei como é que está hoje, mas na época da pandemia, quando as pessoas perderam seus empregos, empobreceram,
elas perderam acesso ao Wi-Fi. Até o Instituto Gueledés fez uma pesquisa muito importante que colocou ali a situação das meninas negras na pandemia. Elas eram as primeiras a perder o direito ao dado do celular, ao Wi-Fi. Existia uma hierarquia na casa, né? Então, assim, o dado, o Wi-Fi, primeiro era para quem estava tentando ganhar vida online, né, que tinha ali algum emprego remoto. Depois vinham os meninos da casa, que tinham direito a acessar, e depois as meninas. Então, uma realidade que não se pensava na época, e que acho que ficou deflagrada, é que tem muita gente nesse país que não consegue pagar R$ 100 por mês para ter Wi-Fi. Não é pouco, não é barato. Tem Wi-Fi com menos de R$ 100? Não tem. Não. E você sabe que muitos dos recados que a própria Dre precisava dar em relação à entrega de material, entrega de cesta, eles usavam a rádio. A rádio, esses recados. Por quê? Porque a onda do rádio chega pelo satélite, então as pessoas passaram a ouvir para ver se tinha novidade da escola para eles. Então, é uma falácia você fazer essa história de Google. Quem tem acesso a R$ 100 de Wi-Fi por mês? Não é um absurdo, é um verdadeiro absurdo, não é? Então, a gente acaba criando esse fosso, nós criamos esse fosso. Muitos dos jovens ficaram desalentados, que é o que a gente diz, que não voltaram para a escola, ingressaram no mercado de trabalho ali pela franja, como entregadores de comida de bicicleta, né? E é isso que a maioria dos jovens está fazendo. Esses jovens, na hora do seu lazer, ou mesmo na hora do trabalho, eles estão em confronto com a polícia, porque a nossa polícia está trazendo uma tecnologia israelense, que é o que se faz na Cisjordânia, em Gaza, foram lá importar. Por isso que você vê os governadores passeando lá, de bracinho dado com o Netanyahu, porque eles vão lá aprender como é que eles fazem aqui com a nossa juventude. Vou te fazer uma outra pergunta, que é para esclarecer para as mães, para os familiares que estão nos ouvindo. O que os jovens têm relatado nessa relação com essa polícia que está vindo com essa tecnologia israelense de massacre, de tortura, de abordagem? Eu vi, colocaram no grupo da rádio, em Taipas, bem perto aqui de nós, uma pancadaria de policiais num baile de bairro. E assim, gritando, mulheres policiais gritando, vai para casa, seu vagabundo, corre, vagabunda. Assim, desculpem a palavra. Corre, tal. Assim, numa crueldade absurda. Vocês têm recebido esse tipo de queixa dos alunos? Está acontecendo esta relação com a polícia na periferia? Mas com certeza. Nós temos algumas comunidades no entorno da nossa escola onde a falta de espaços de lazer é muito grande, né? Obviamente, eu não faço nenhuma apologia a grupos que ostentam, né, drogas e tudo mais, mas o funk ele não pode ser criminalizado apenas por ser um ritmo periférico, né? Há necessidade de se estudar a periferia e as suas escolhas, né, culturais com muito carinho, com muito apreço, porque senão se coloca tudo no mesmo balaio, né? E não é assim, né? Como se não tivesse drogas, como se não tivesse ostentação e prostituição em grandes bairros ricos, né? Em raves, por aí. Agora, quem só paga o pato é a periferia. É o menino pobre que não tem como ir para a Disney, que não tem como ir para viajar para o Nordeste. O espaço dele de convivência é a comunidade dele, é o espaço onde ele vive. Então, essa criminalização da pobreza, da periferia, inclusive nos seus espaços culturais, ela é proposital, porque aí eu entro com a polícia, entro arrastando tudo, prendendo todo mundo, como se fossem todos ali bandidos.
né? Então, se torna um espaço onde o contraditório, como você falou bem no começo, ele não existe, já está dado, já está ratificado. Ali só tem bandido, como a favela, né? Por isso que quando ensina-se crianças, como no Paraná, o BOP vai entrar na periferia e vai jogar corpo no chão, o que esse menino pequeno, esse adolescente que está em formação, que está construindo sua concepção de homem, de mundo, de sociedade, vai naturalizar na sua cabeça? Eu posso chegar para o meu amiguinho e dizer, você é preto, você é bandido, você merece morrer. Então, vai sempre criar um espaço de conflito bélico mesmo, dentro dos espaços da escola. Então, eles têm muito medo da polícia, muito medo. Mas, como em tudo nessa vida, alguns estão se identificando, como você disse, em algumas falas suas anteriores. Então, almejando ser policial, e aí eu me lembro de um grande filósofo, lembro de Franz Fanon, com as peles negras, máscaras brancas. Se eu não posso combater o racismo, se eu não posso combater essa chacina, eu vou ser um deles para não sofrer. E aí isso vai descaracterizando a periferia e as pessoas vão lutando entre si. Que quanto mais dividir, melhor. Melhor que se divida, que as pessoas estejam lutando entre si. E o nosso caminho, os projetos políticos e pedagógicos das escolas precisam ser no caminho contrário, precisam construir pontes e não muros, que é o que a militarização propõe. Vamos afastar todo mundo. Eu tenho até um pouco de medo de falar, mas aquele projeto ProERD, né, que ainda existe em algumas escolas, quando o soldado, o sargento, são pessoas que têm uma visão um pouco maior, não há essa propositiva. Mas quando não é, e eu já vi acontecer, saia de perto de quem é assim. Quem é assim? O coleguinha que está do lado. Ele descreve o perfil de um bandido e o que está do lado tem esse perfil. Então, o que ele faz? Ele estabelece, né, um espaço de conflito interno para que não haja união e a gente não faça a revolução. E esse menino que está lá marchando, ele é negro, ele está lá marchando e falando que vai derrubar quem está na favela, corpo pelo chão. Ele vai introjetar que é ruim ser preto, exato, favelado. Então, assim, mesmo não sendo, ele vai usar uma máscara branca, né? É isso que a gente está caminhando. E não há coincidência com o que aconteceu esta semana. A gente está aqui nesse dia 2 de dezembro, o programa vai ao ar dia 5 de dezembro. Então, só para localizar vocês, 2025, a gente está vivendo essa semana, uma semana sombria para as mulheres nesse país, onde várias ações de feminicídio foram reportadas, foram identificadas, com uma crueldade absurda, e não há coincidência. Aquele seriado Adolescência que foi feito fora do Brasil, né, que não é nem a nossa realidade, é a realidade da Inglaterra, e que trouxe o assassinato de uma menina como sendo produto de uma comunidade obscura que existe, a tal da Red Pill, né? E que está ligada a esse projeto de extrema-direita, e que se alimenta dessa militarização, e que vai buscar em Bukele uma inspiração. Isso está desenhando uma sociedade para nós. Então, assim, eu acho que a gente tem que acreditar na educação de verdade, nesse nosso papel freiriano, né? Vamos aqui defender com unhas e dentes isso que a nossa geração tem de mais maravilhoso, que foi conviver com pessoas como Paulo Freire. A gente teve a contemporaneidade de Paulo Freire. O que ele escreveu tá com a gente ainda, né? Porque foi feito há um tempo muito recente, né? Se não for o educador, se não for o professor, acima de tudo, buscar esse combate à barbárie,
a gente vai entregar e acabou, né? Acabou. É isso. Acabou. É isso. Então, assim, eu quero aqui, com todo o meu coração, me solidarizar essa luta, tá? Colocar o espaço da rádio para vocês na escola, para qualquer necessidade, seja em movimento social, seja na escola, em qualquer lugar, onde essas grandes pessoas que estão em busca de uma sociedade melhor possam estar com a gente aqui apontando soluções. Você está dizendo para a gente. Aliás, eu fiquei muito alentada com essa nossa conversa, o coração ficou quentinho, viu, Cláudia? Bom, Você falou dos trabalhos de TCA, né? TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria. E É tipo um TCC, Sim, é isso que eu sabe? ia falar, que seria o TCC do ensino fundamental. É uma cereja do bolo. Na gestão do Haddad, né? De Com um certeza. governo progressista, né? Sim. E que bom que não conseguiram acabar com isso, né? Assim como não conseguiram acabar com os céus ainda. Tem projetos que a extrema-direita tenta acabar, tenta assim, matar, mas não consegue. Então, a gente vai resistir. E eu estou aqui, a Rádio Cantareira está aqui ao lado da educação, de verdade, lutando contra tudo isso que vai oprimindo, que vai descaracterizando e que vai gerando essa polarização fratricida na periferia. E aí depois essa galera vem falando na imprensa, ai, porque é tudo polarizado. Claro que é. Você coloca dentro da periferia pessoas se odiando, um querendo matar o outro, como eu não estou exagerando, é o que se falou, aquele grito de guerra ali, derrubar corpos. Exatamente. Então, nós vamos fazer realmente tudo o que tiver ao nosso alcance, Claudinha. Eu quero te agradecer demais e tenho certeza que a nossa ouvinte, o nosso ouvinte, assim, também está com o coração quentinho, também entende, né, que a educação é a grande resistência, é o grande espaço que as pessoas têm para resistir a tudo isso. Obrigada, minha querida. Muito obrigada a você. Eu deixo. Nós teríamos, assim, 10 horas para ficar conversando, né, Simone? Há um limite, e eu quero deixar uma mensagem do esperançar. Não é fácil esperançar quando tudo coaduna para que as coisas não deem certo, né? Desvalorização profissional, péssimas condições de trabalho, políticas públicas inadequadas, mas o professor de verdade, ele professa. O professor de verdade, esse que gosta, que almeja a revolução das ideias, a que a sociedade seja igualitária, que a sociedade não exista para poucos, que ela seja para todos. Ele vai resistir, ele vai lutar, ele vai estabelecer um vínculo afetivo com os seus estudantes, com aqueles com o qual pelo qual a escola existe. Ela só existe por eles. Mas nós, educadores, temos uma missão, um compromisso, e não é um compromisso romântico, né? É um compromisso político, um compromisso ético, estético, que valoriza o sujeito na sua integralidade. Quando valoriza na integralidade, afasta a militarização, afasta a possibilidade dessas avaliações externas exacerbadas, que só servem para julgar a periferia como impotente, incapaz. Então, eu deixo aqui o meu são quase 40 anos, são 36 anos de prefeitura. Não perdi ainda a esperança, porque eu aprendi muito com Freire e com outros autores, e com gente, não só com acadêmicos, mas com as pessoas do cotidiano da escola, que esperançar é diferente de esperança. Esperançar é você estar construindo no dia a dia, passo a passo, momento a momento, a nossa tão sonhada revolução social. Então, muito obrigada, agradeço de coração o convite, foi uma delícia conversar com você e trazer um pouco dessa esperança no sentido freiriano que a gente vai conseguir. Eu te convido já para voltar, a gente vai voltar, vai conversar, à medida em que nós precisarmos, nós vamos estar juntas, estamos juntas.
Gente, muito obrigada, professora Cláudia Regina. Você ouvinte, a nossa conversa com a professora Cláudia Regina sobre militarização nas escolas e o quanto a ideia de uma educação democrática é afrontada com esse projeto. Esse aqui foi o 4º episódio do programa Escola Não é Quartel, um projeto que vai ao ar pela Rádio Comunitária Cantareira FM em 87,5 MHz e na internet www.radiocantareira.org, também nas nossas redes sociais, especialmente no canal do YouTube da Rádio Cantareira. Professora Cláudia Regina, muito obrigada, um forte abraço para a escola, tá? Que vocês resistam, que vocês lutem contra a barbárie, porque é isso que resta para quem educa, né? Beijo, fica com Deus. Até a próxima, até um outro momento. Tchau, tchau. Tchau.